Bem, há muito de materialismo, independente de quererem ser materialistas, não é? Não materialistas por negarem o princípio Deus, mas por sujeições aos interesses materiais. Então, fazendo história com quem? Com os maiores vultos que somos, não os da força do direito, mas do direito da força. Invertendo. Os cardeais maçônicos desviaram da Biblioteca do Vaticano 10 documentos. Um deles é o Evangelho de Jesus segundo João Evangelista. Como se diz no Canuto Abreu do Trono de Neto, um dos 5 ou 6 homens que encarnou há pouco com 92 anos. Maçom, doutor de estudo lá da Sorbonne da França, um dos 4 ou 5 homens sabendo grego arcaico, latim e hebraico. Então, pela maçonaria, vieram a mão dele. Não foi você que foi junto com o Jorge? Eles me perguntaram se esse homem, nas mãos de quem vieram parar documentos desviados da Biblioteca do Vaticano pelos cardeais maçônicos, eles me perguntaram se ele deixava ver. E eu disse, como meu nome falar com o Silvino Canuto Abreu. E ele não só mostrou, como deixou fotografar. A Lúcia tem as fotografias dos documentos desviados, que era proibido publicar, mas ia parar no Supremo Tribunal de Justiça do Mundo em Haia, a Suprema Corte de Justiça da Humanidade. Porque o Vaticano registrou na Polícia Mundial, lá, o desaparecimento das obras, como roubo. Então houve proibição e eu entrei nisso grande prejuízo. Só Deus. Eu sei, no tabelião de registro de títulos em nome da filha, para ela desencarnando passar por alguém. E algum dia, se puder se publicar, mas num almoço de honra, cujo honrado fui eu. Uma vez por mês, um almoço de honra para um líder. Convidado de honra fui eu. Estava o Cordioli aqui, Pedro Balde ali, a esposa, a filha, Silvino Canuto Abreu aqui, e mais 2 ou 3 pessoas. Então, Silvino me perguntou, Polidoro, o que eu tenho desses livros desviados? Principalmente o Evangelho de Jesus segundo o Evangelista. O que eu tenho faz falta para você fazer o que você tem que fazer? Eu falei, nada, professor. Nada. Eu tenho que me valer do que a Bíblia registra. E ninguém seria obrigado a respeitar aquilo que extrapolasse a Bíblia. Portanto, você vê, eu usei todo o documentário bíblico, mais nada. E eu mais tudo que Deus disse que eu fizesse. Não está lá, não. E muita coisa a mais. Por isso veja você. Mas é original mesmo. É o escrito certo. É. Mas agora veja. João Paulo I disse, estou rodeado de cardeais maçons. Vou acabar com eles. Foram falar para eles, envenenado João Paulo I. Esse livro aí do Chefão está falando tudo certo. Aquele Marcinho, tudo aquilo, americano. Mas quem vai poder com ele? Quem vai poder? Ninguém. Não pode ser maçom se não afirmar Deus, moralidade e fraternidade. Mas sucede que o maçom não é a maçonaria. É maçom. É humano. E aí, terrícola, né? Terrícola. É aquilo. Então, com todos os altos e baixos. Mas não adianta nada. O Mussolini, Coniciano, casou com a filha dele, era maçom. O Mussolini fez tudo contra a maçonaria que pôde. Procurou liquidar.
Sendo a reencarnação do rei Salomão, não é que não devia fazer. Foi indo, e quando Mussolini foi saber da coisa, o Condiciano já tinha feito todos os movimentos. E é por isso que o Mussolini deixou na história. A minha família me traiu. Mas a maçonaria não trai ninguém. Ela mata, ressuscita, constrói, destrói, vai fazendo tudo para chegar no parâmetro desejado e na finalidade que deve ser. Pode errar, irmã, maçom humano, pode errar, mas a intenção é a mais pura possível e o melhor possível para atingir. E o Brasil, então, tem uma coisa. Tudo no Brasil, em tudo. Independência, escravos, república, tudo isso. Saiu tudo de lá. Não só positivista do Augusto Conte. Augusto Conte foi um dos motivos de eu ter que encarnar com Kardec, 3 de outubro de 1804, na França. Por causa do positivismo de Augusto Conte, elevado à moral, mas sem Deus, sem Espírito. E o Carlyle na Inglaterra, escrevendo um livro. Não há mais lugar para santos, profetas, anjos, nada. A nossa civilização acabou com tudo isso. O Maomé estava febril. Ele via um camelo e pensava que estava vendo o anjo Gabriel. Falava com ele. Então eu fui chamado a parte de Deus, vai depressa para cá e ensinar. O positivismo Augusto Conte e o Kardec vão fazer tudo na Terra materialismo puro, negação de tudo e de tudo. E é por isso que eu reencarnei em 1904 com Kardec na França para entregar o espiritismo, além das portas do céu, entre o céu e a terra, sobre ele. Por causa de invadir a Etiópia e matar aquela acreditou. Depois obedecendo o Hitler. Não, o Hitler está. Mussolini saiu primeiro, está num daqueles hospitais de recolhimento de espíritos que saem das trevas, nos umbrais, naquelas faixas assim, umbrosas. Um daqueles pontos de recolhimento dos espíritos que saem das trevas, tá bom? Não na subcrosta, nos umbrais para fora do planeta. Ele e o líder depois. E assim, fiquem aí, recolhendo esses espíritos, trabalhando aí como simples enfermeiros, lavadores e tudo. Até a justiça divina dizer, saiam daí. Porque é melhor do que onde vocês estavam, nas trevas, com montanhas de espíritos negativos sobre eles. Eu tomei parte. Eu e Jesus temos ido de tomar parte em tudo, né? E nessa encarnação, como tomei em cada coisa, vocês nem soube. Porque aqui no plano carnal, encarando os fatos do mundo espiritual para o carnal, os encarnados aqui embaixo parecem marionetes, manobrados pelos cordões. Tá bom? Agora, nessas horas todas, na guerra que tomei parte, nessa, para acabar quando foi hora de voltarem atrás, a Alemanha perdeu o que conquistou, que tinha que ficar sob o tacão inimigo muitos anos. Aí, 45 anos, tudo foi avisado e feito. E eu digo palavra por palavra, para com Mussolini, ver tudo como aconteceu. Mas é aquilo que a história vai registrar isso. E nem eu vou contar para a história. Não, mas eu vim entregar o que vim para quê mais? Quem não ficar com o Evangelho eterno, consciência de um princípio é o Deus, consciência da impoluta justiça de Deus, consciência dos dons que Deus distribui a seus filhos, consciência dos 10 mandamentos da lei de Deus, consciência dos santos anjos e espíritos mensageiros de Deus. Toda a verdade iniciática fundamental em torno dessas 5 verdades. Deus, sua justiça, seus 12 mandamentos e santos espíritos. Depois tem o documentário bíblico sobre os dons. E depois agora, olha lá.
Eu escrevi centenas de livros, de boletins de 4 páginas, eu escrevi 2.487, 88, aquele que está em casa. Tá? E só ninguém veio em casa, está na metade da tilografada. Tá bom? Então está tudo aí. Para mim, não precisa mais olhar para trás e para baixo. Basta que aprenda a olhar para frente e para o lado. Só. Quem foi daquele, não sei o que, isso, aquilo, vai, está dizendo, foi. Aqui em diante é. Deixar o foi, ser o é. Tá bom? Se não fizer isso, está frito. E enfarinado, como diz o italiano. É porque frito e enfarinado é a milanesa. É a milanesa. Minha gente, que oração, hein? De idolatria, formalismo, de discurso, de engodos, venda, troqueio de sacramento, de aparência, exteriorismo. Então foram sempre eles. Não temos, senhor. Com que direito esse seu Oswaldo Polidoro fala que foi Kardec? Dei para ela meio, até com desdém da escolha. E daí? É porque você não leu todos os livros de Kardec. Se você lesse, você iria saber que um viria encarnar para terminar a obra. Ele era o Kardec. E agora ele está encarnado e chama-se Oswaldo Polidoro. Vocês não leram nada? Olha, todos os que tem aí na livraria não são de nada. Eu conheci quase todos os autores. Esse é o fulano filho que desencarnou está sofrendo nosso troca porque negociou o Oswaldo Polidoro. Olha o que ela falou para mim. Tanto falaram. Sabe quem a senhora está aparecendo? Eu falei, sei, testemunha de Jeová. Ela falou, senhora, bom, testemunha de Jeová, prega em praça pública, mendigo dos outros com Bíblia na mão. E eu entrei aqui por ser uma livraria, e como vocês são espíritas, eu vim procurar o livro que eu falei. Então, você tem que saber muito bem que seu Oswaldo Polidoro está. Se quiser conhecer o Kardec encarnado, ele está lá. Mas era uma coisa. Era uma livraria da federação. Será que ninguém lá? Em número, na desenha da Federação Espírita do Estado de São Paulo, a desenha, livro número 1, Mensageiro de Caçado. Livro meu, o número 1, na desenha da biblioteca. Está lá. Agora, tem gente na federação que manda gente de Santana. Tem lá na casa da Vila do Capilão André Luiz que vai gente. Até em casa agora. Eu podia pôr em casa umas 3, 4 pessoas, todos lá da André Luiz. Porque não é todo mundo que é mesmo só. Que eu saiba, já cá estamos, em virtude do aniversário da tia Lúcia. É ou não? Levantar a mão quer dizer presente. Não está dizendo para quem o presente. Mas eu já disse que da parte de Deus, e de minha parte de Deus, desejamos bênção de vida. Porque o mais tudo de fortunas materiais e espirituais com família, ela já teve de Deus nesta encarnação. Eu acho que o quanto gostaria de ter, tem. Graças a Deus. Agora, primeiro os videntes vão falar que a sociedade celeste, mas aí não tem mais lâmpada, ali fica sempre escuro.
me dizer alguma coisa da parte psicométrica de que eu ainda não vi. E vamos dizer no espírito alguma coisa. Pense bonito em Deus, pense em hospitais, doentes, precisar, amai uns aos outros, por esse mundo afora, que essa mercadoria amai uns aos outros está faltando nessa humanidade há muito tempo e muito. É isso. Depois, se alguém quiser pedir por alguém alguma coisa por qualquer motivo, de saúde, seja o que for, é só falar, tá bem? Então, em primeiro lugar, um minutinho de silêncio. Um minutinho. Através do centro da consciência, converse cada um com Deus, na sua intimidade profunda, que está como origem, sustentação e destinação de tudo quanto exista de manifestado, não criado, de emanado por Deus, não criado. Porque ele, princípio, é espírito de verdade, cuja virtude máxima é a inteligência absoluta, origem, sustentação e destinação, enfim, das galáxias e humanidades. É onipresente o local certo, porque se ele saísse, o que existe, isso que existe deixaria de ser, por falta de razão de ser. Esse é o problema. Então, mais íntimo do que Deus, nada é. Converse cada um com Deus direitinho. Agora, os videntes vão falar. Começa-se sempre da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita. Ou da direita para a esquerda, conforme onde eu esteja sentado. Então, hoje vamos começar daqui. Eu disse que esse trabalho junto a espíritos retirados da subcrosta, dos umbrais da atmosfera da Terra, iriam ser tratados os merecedores. E os merecedores o foram. Agora, isso que ele disse, de uma manifestação do próprio Deus, no infinito e na eternidade. Aonde ele quisesse se manifestar, com o absoluto que é, o faria. Tá bom? Porque se um espiriteco qualquer pode se comunicar, faça a ideia do absoluto. Não é? Esse é que é o negócio. Mas isso é difícil, hein? Não é fácil. Agora, quantas pessoas estão aqui que nunca antes falaram comigo, levante a mão. Quem nunca antes falou comigo. Eu vou dar livro para elas. Bom, eu paguei outro dia do Evangelho Eterno 700 mil cruzeiros para dar, não é? Bem. Ah, nunca pensar que era coisa difícil. É só isso. Tá bom. Eu acho engraçado. Exceção feita aquela querida irmã, que de tão sabida deixou Deus no canto, prejudicou um pouco. Mas os outros, posso dizer, de partes mutantes, como diz o latim, mais ou menos tudo igual. Tá bem? Pega tudo isso, leia, aprenda, produza. Bem, os videntes falaram como está tudo isso aí, foi. De Jesus falar o que falou, falou. De ver aqueles que nunca vieram a mim antes, já se fez. Mesmo que tenha mais alguém que nunca tenha falado comigo. Você já falou comigo? Você também? Você também?